irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto, onde nós temos o privilégio de aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Amém? Dá as boas-vindas para o Nandinho, que está aí, nosso irmão ali da Igreja Batista. Fica à vontade, viu? Bom, hoje, como o pastor José já havia mencionado no domingo, a carta à Igreja de Laodiceia, que é a carta que nós vamos abordar hoje, que nós vamos falar hoje aqui, que é a última carta entre as 7, né, que nós estamos estudando, ela será dividida em duas partes. Hoje nós vamos abordar a primeira, do versículo 14 ao 19, e semana que vem a gente vai tratar dos últimos 3 versículos aí. Ok? Então abra aí sua Bíblia em Apocalipse 3, de 14 a 19. Obrigado, João. Apocalipse 3, do verso 14 até o 19. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por este dia ao qual o Senhor nos deu. Obrigado pela chance que nós temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, como parte do Teu povo. Nós estamos aqui, Pai, nesse instante, diante da Tua palavra, diante da Sua lei. E nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos guie nesse momento, que o Senhor direcione as nossas vidas. E que tudo que for falado aqui, tudo aquilo que for dito, seja para honrar, para glorificar o único nome que é digno de receber a honra e a glória. E que nós possamos sair daqui mais conscientes daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É isso que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, irmãos. A cidade de Laodiceia, ela ficava na província romana da Ásia, que ficava localizada no Vale do Lico. E ela estava próxima das cidades de Colossos, de Filadélfia e de Hierápolis. Essas 3 cidades estavam muito próximas ali da cidade de Laodiceia, que são outras 3 cidades que nós vamos ver sendo citadas aí algumas vezes no Novo Testamento. Ela também estava localizada numa rota muito importante, uma região muito importante para a economia da cidade, né, que fazia parte da mesma rota das outras cidades e igrejas que nós falamos. Era uma rota que ligava o interior da Ásia Menor, inclusive, ao litoral, onde ficavam algumas cidades grandes. Por exemplo, a cidade de Éfeso, ela tinha um porto, né, muito grande, de onde saíam muitos navios, né, na distribuição ali do comércio e tudo mais, que ficava ali muito próximo também da cidade de Laodiceia. Uma curiosidade muito interessante a respeito da cidade de Laodiceia é que ela era conhecida também por possuir uma escola de medicina muito forte, né, uma escola de medicina que era especializada, inclusive, no cuidado dos olhos. Até alguns pesquisadores da cidade, eles desenvolveram um colírio, né, muito importante, um colírio muito bom, que fez com que a fama da cidade, da escola de medicina da cidade,
se espalhasse por todo o mundo, por toda aquela região. E além disso, eles também eram conhecidos pela sua famosa produção de lã. Era uma lã preta, brilhante, que também era uma das maiores fontes de renda que aquele povo tinha. Então, tudo isso fazia da cidade de Laodiceia uma cidade muito rica, né? Seus habitantes, eles tinham uma ótima condição financeira por conta dessas coisas. E, no entanto, por volta do ano 17, também a cidade de Laodiceia foi atingida por um grande terremoto e isso abalou ali as estruturas da cidade. Eles precisaram de uma ajuda do governo do Império Romano para poder reconstruir a cidade. Mais adiante, eles passaram de novo por um outro terremoto, onde a cidade foi totalmente destruída novamente. Só que dessa segunda vez, eles se recusaram a receber ajuda de qualquer lugar. Por quê? Porque eles já se consideravam ricos o suficientes para poder se reerguer, se reestruturar com os seus próprios recursos. E é importante a gente pensar nisso e entender isso, porque essa era a principal característica da igreja de Laodiceia. Era um povo rico e, por conta disso, pensavam ser autossuficientes, pensavam não precisar de ajuda vinda de lugar nenhum, ok? Não existe uma menção também exata sobre quem criou, quem desenvolveu, quem estabeleceu essa igreja ali, mas é muito provável que Epáfras, que era um discípulo e um ajudante, um cooperador no ministério de Paulo, é quem tenha fundado essa igreja. Lá em Colossenses capítulo 4, nos versículos 12 e 13, diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis também. Como nós falamos aqui no início, essas três cidades, de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, eram cidades vizinhas. Então é muito provável que, de acordo com o que está escrito aqui em Colossenses pelo apóstolo Paulo, o próprio Epáfras tenha sido aquele que começou o trabalho ali daquela igreja. Ok? Pois bem, como nós já pudemos ver, irmãos, no decorrer dos estudos, as igrejas de Esmirna e Filadélfia, elas receberam só elogios, praticamente, de Jesus. Já Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, eles recebem elogios, mas também recebem algumas críticas da parte de Jesus. Entretanto, a igreja de Laodiceia, ela só recebe críticas, apenas críticas. Então, vocês já podem imaginar o que vem por aí nessa carta, né? O que nós vamos tratar nessa carta. Então, ela é a carta onde Jesus mais repreende, onde na verdade ele só repreende. Então, a igreja que aparentemente, pela sua condição diante da sociedade, pela sua estabilidade talvez, a igreja que talvez teria tudo para ser a igreja maior, a igreja mais estruturada espiritualmente, na verdade, era a mais fraca. A igreja que era a mais rica aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, era pobre aos olhos de Deus. Jesus, ele vai iniciar a carta, no versículo 14, se apresentando como aquele que é o Amém. E é muito interessante a gente notar isso, porque não é uma forma comum de Jesus se apresentar. Dificilmente nós vamos ver Cristo se apresentando como aquele que é o Amém, né? Nós não vemos muito isso. Mas ele faz isso justamente para trazer um contraste com aquilo que Laodiceia representava, com aquilo que a igreja de Laodiceia estava sendo durante a sua vida. Quando nós oramos em nome de Jesus e nós selamos essa oração com Amém, certo? E isso serve como se nós estivéssemos validando ou reafirmando que aquilo que nós oramos em nome de Jesus é verdade. Que nós realmente queremos que isso seja, né, verdade. O fruto da nossa oração se concretize como uma verdade.
esse termo, a palavra amém, ela é original de uma palavra semita, que significa verdade. Então, dizer amém, no caso, seria o reconhecimento de que uma palavra que foi ouvida, seja essa palavra uma palavra de louvor, de oração, ou uma exortação, que ela é válida, ok? Para você e para a reunião do povo. É uma palavra que está sendo validada por todos, de maneira irrevogável, inclusive. Na antiguidade, inclusive, a palavra amém, ela foi usada para expressar uma promessa de cumprimento de alguns termos quando se fazia um voto. Essa era a palavra que selava o cumprimento desse voto. É como uma assinatura. Então, essa pequena palavra, ela está centrada na ideia da verdade de Deus. É por isso que Cristo se apresenta assim. Quando ele diz que ele é o amém, ele está dizendo não apenas que ele é aquele por quem tudo é feito, mas que ele é aquele em quem não há variação, aquele que é a própria verdade, o fato consumado e imutável. Ele é a palavra da verdade, ele é a própria verdade. Por isso que ele se apresenta como sendo o amém. E é justamente o oposto completo da realidade vivida pela igreja de Laodiceia, visto que eles não eram nem frios, nem quentes. Havia neles uma grande variação no seu propósito, no seu estilo de vida, na sua maneira de se portar como igreja. Eles eram inconstantes, e ficava muito claro isso, pelo menos para Deus, essa inconstância por parte deles. E isso se confirma quando Cristo aqui, nesse fato dele se apresentar como o amém, como uma testemunha fiel e verdadeira. E além disso, como sendo o principal da criação, o primeiro da criação. E quando nós lemos isso, que ele é o principal da criação, nós não devemos entender que ele é a principal criatura. Cristo não foi criado, né? Nós precisamos entender, o que nós devemos entender com essa afirmação é de que Cristo, junto com o Pai e com o Espírito, é o principal autor da criação, correto? Então ele não foi criado, ele fez parte da criação. Façamos o homem a nossa imagem. Essa foi a palavra que foi dita, no plural. Portanto, nós entendemos que estavam ali Deus Pai, Deus Filho e Espírito, agindo em unidade, como um só Deus na criação de todas as coisas. Ok? Deu para entender até aqui? Então vamos falar talvez da frase que talvez seja a mais intrigante desse trecho que nós estamos estudando. Você não é frio nem quente, você é morno. Foi isso que Cristo disse a respeito da igreja de Laodiceia. Por que Cristo disse isso? Vamos lá. A cidade de Laodiceia, ela ficava, como nós já dissemos, próxima às cidades de Hierápolis e à cidade de Colossos. Na cidade de Hierápolis, haviam águas termais, águas quentes. Brotava dali águas quentes. E essas águas, elas eram utilizadas como meio medicinal. As águas quentes, elas eram utilizadas de maneira a curar algumas doenças, correto? Já a cidade de Colossos, na cidade de Colossos, haviam águas frias. E essas águas, elas eram utilizadas para se beber, para matar a sede dos viajantes que passavam por ali e de todas as pessoas que ali moravam. Em contrapartida, as águas que chegavam em Laodiceia, elas vinham por intermédio de algumas tubulações direto da cidade de Hierápolis. Como nós falamos, as águas de Hierápolis eram águas quentes, correto? Só que essas águas que vinham por tubulações, ou seja, Hierápolis alimentava as águas de Laodiceia. Só que elas, até chegar à cidade de Laodiceia, elas percorriam 10 quilômetros dentro dessas tubulações para chegar na cidade de Laodiceia. Com isso, no meio do caminho, uma água que era quente, ela vai ficando morna. Ela vai perdendo a sua temperatura.
Então essa água que chegava em Laodiceia era uma água morna. E além disso, essas águas que chegavam em Laodiceia, elas continham uma substância chamada carbonato de cálcio, que é muito comum de ser encontrada no calcário, nas rochas, que também estavam em torno dessas tubulações. E essa substância, para quem bebia, era uma substância que causava náusea nas pessoas. Correto? Então era uma água morna, né, que continha uma substância que causava náusea em quem tentava beber. Ok? Essa é a explicação cultural. Essa é a explicação histórica. Era algo real. E nós sabemos e nós vimos em todas as cartas Jesus se utilizando de situações que aquelas pessoas viviam para fazer comparações espirituais, para fazer aplicações na vida deles. Ok? Então, quando Jesus compara aqui a igreja de Laodiceia às águas que ela possuía, Jesus ele passa para a igreja de Laodiceia que eles eram completamente inúteis. Era isso que Cristo estava dizendo para eles. Por quê? Porque os crentes de Laodiceia, eles não estavam oferecendo refrigério ao cansado, eles não estavam trazendo cura para o doente espiritual através das suas águas quentes. E eles não estavam trazendo também aquele refrigério, aquele refresco de poder entregar água fresca para as pessoas, água que trouxesse de fato um refrigério para as pessoas. Então, espiritualmente falando, era uma igreja morna, sem vida, sem utilidade, que não estava sendo útil para Deus e que por conta disso, por conta das suas práticas, das substâncias que estavam enraizadas nela, causava náuseas, enjoos em Cristo. Correto? Então, quando nós lemos esse versículo, nós temos a tendência de interpretar ele, talvez, como se Jesus estivesse dizendo que a igreja de Laodiceia não era espiritualmente nem quente, nem fria. Como se fosse um estado de espírito realmente. Né? Só que nós não vamos ver em lugar nenhum da Bíblia, por exemplo, Deus se orgulhando de ter pessoas frias espiritualmente. Ser frio espiritualmente não era uma vantagem diante de Deus. Certo? Termos uma temperatura fria diante de Deus significa que nós estamos bem longe, bem distantes de Deus. Então nós não vamos ver na Bíblia ele exaltando pessoas que sejam frias, correto? Então, o que significa ser morno? Jesus ele explica isso no versículo posterior, no versículo da frente. Ele diz assim no verso 17: Você se diz rico, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, por ser morno, o que Cristo estava querendo dizer para aquele povo, para aquela igreja, é que eles não tinham paixão por Deus. Aquele mesmo amor que faltava, aquele amor primordial que faltava aos Efésios, por exemplo, faltava a eles. O que ele quer dizer aqui é que aquele povo, eles haviam perdido completamente a sua dependência de Deus. Em meio à sua autossuficiência, em meio à sua arrogância, em meio à sua grandeza pelas coisas que eles conquistaram, que eles adquiriram, pela posição social que eles estavam, pelo tamanho da estrutura que eles tinham, eles haviam se esquecido completamente de Deus. Então, nesses termos, ser morno, ser frio, no sentido de estar distante, seria a mesma coisa. Jesus justamente fala que eles são mornos, justamente fazendo a comparação para eles entenderem que a realidade que eles tinham da água que eles bebiam, que era uma água que não servia para nada, que era uma água que trazia enjoo, era a mesma situação que eles causavam espiritualmente para o próprio Deus. Eles estavam distantes, eles estavam ali sem utilidade alguma para Deus, para o povo de Deus, para o evangelho, para a expansão do reino. Correto? Então, a igreja de Laodiceia, ela se perdeu. Ela perdeu a sua capacidade de ser sal, de ser luz. Né? Havia um provérbio
que era muito comum na cidade de Laodiceia, que dizia assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o grande questionamento de Jesus aqui não era o ditado em si, mas era quem estava se apropriando desse ditado. Jesus justamente questiona a forma de viver da igreja de Laodiceia, porque a igreja, os crentes, teoricamente, que estavam ali, que estavam se apropriando desse ditado. Era a igreja que se enxergava e se achava rica demais, autossuficiente demais e que não precisavam de mais nada. Ok? E esse rico, irmãos, quando nós dissemos ricos aqui, trazendo para uma ideia espiritual, nem sempre é de dinheiro, nem sempre é de recursos. Porque nós, como crentes, às vezes estamos há tanto tempo na igreja, achamos que sabemos tanto já, que já acumulamos tanto conhecimento, que já vivemos tantas coisas na vida espiritual, que nos sentimos espiritualmente ricos já. Como se nós já não precisássemos de mais nada, como se nós já não precisássemos mais ser exortados, ser corrigidos, como se nós já não precisássemos mais demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa devoção, servir a Cristo com empenho, com vontade. Então, às vezes, nós nos achamos ricos demais, espiritualmente falando, quando na verdade nós estamos sem serventia, quando nós estamos mornos diante do Senhor. E perceba o quanto a igreja de Laodiceia era uma igreja cega, que eles não enxergavam. Embora eles parecessem ser muito ricos, terem tudo, na verdade faltava algo para eles que era considerado básico nos seus recursos: a água. Algo simples. Eles não tinham algo básico. Então, espiritualmente falando, nós entendemos que para os crentes laodicenses faltava o básico da vida cristã, que era justamente o reconhecer de que eles precisavam, que eles tinham necessidade de Cristo. Cristo era a água viva que eles precisavam. Era a água que seria refrigério e cura para eles nos momentos apropriados. João 15:5 vai nos dizer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, irmãos, o que os crentes de Laodiceia se esqueciam é que sem Cristo eles não podiam ter saúde. Sem Cristo eles não podiam comer bem, beber. Eles não teriam roupas para se vestir, por mais que fossem grandes exportadores de lã. Eles não podiam ter saúde, por mais que fossem uma grande escola da medicina. Eles não poderiam ter absolutamente nada, justamente porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Amém? E diante deste versículo, sobre não ser frio, não ser quente, ser morno, eu gostaria de abrir um parêntese, sair um pouco aqui da igreja de Laodiceia e fazer um parêntese sobre o que nós temos vivido nos últimos dias. Nos últimos dias, o versículo 15 de Apocalipse 3, ele foi muito citado por conta da política. Os apoiadores do atual presidente, até mesmo o próprio presidente, eles usaram esse texto em alguns momentos para dizer que aqueles que não tomassem partido, aqueles que não escolhessem um lado ou outro, os isentões, como eles apelidaram no decorrer das campanhas, as pessoas que talvez escolheram não votar em ninguém, eles diziam o seguinte: se você não escolhe o seu lado, você não é frio e nem quente, você é morno. E por causa disso, Cristo vai te vomitar da sua boca. Eu acho que diante da interpretação que nós fizemos, que nós conseguimos entender o que de fato significa este versículo, nós conseguimos entender que não tem muita coisa a ver com essa justificativa política, né? É algo muito comum durante a política, principalmente neste ano, nesta eleição, onde os candidatos perceberam que a igreja evangélica possui uma força muito grande. Então, nas cartilhas de ambos, você via diversos textos bíblicos
baseando os seus projetos, textos bíblicos mal interpretados, mal colocados, simplesmente para atrair o olhar de um crente, talvez sincero, talvez simples, que talvez queria ver nessas pessoas algo de bom. E tão equivocado, irmãos, quanto essa interpretação, está também, muitas das vezes, o nosso sentimento em relação ao resultado das últimas eleições. Todo o nosso medo, a angústia que tomou o nosso coração, até mesmo o desespero que talvez alguns de nós tenhamos entrado em determinado momento. Talvez, irmãos, e eu falo isso com muito temor a Deus, mas talvez a igreja evangélica brasileira, ela sofrerá o juízo de Deus neste momento. Por ter colocado em homens a confiança que ela deveria ter colocado apenas no próprio Deus. Talvez nós sofreremos o juízo de Deus por nós termos colocado como inquestionável a figura de um homem que sequer professa a mesma fé que nós. E veja, esta minha fala, não é uma defesa para quem ganhou as eleições, de forma alguma. A partir do momento que nós interpretamos como sendo juízo de Deus para as nossas vidas, eu interpreto que isso seja o pior dos cenários que nós poderíamos estar vivendo. Eu não gostaria que o resultado das eleições tivessem sido esses resultados. Não gostaria. Mas, o que precisa estar claro para as nossas vidas, como igreja do Senhor, não é como cidadão não, mas como igreja, é que Deus não divide o seu trono com ninguém. Com ninguém. Deus está acima de tudo e está acima de todos. Ele é quem reina eternamente. Ele é quem governa sobre todos os povos de forma soberana. Não pense você que Deus perdeu o controle da situação por causa do nosso livre-arbítrio. Isso é uma heresia, irmãos, nós pensarmos que o homem tomou o controle da situação que é de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre absolutamente todas as coisas. Deus é soberano. Eu respeito a opinião de todos, eu respeito o entendimento de todos. Talvez você não concorde com o que eu estou falando aqui nesse momento. Talvez você até se assuste um pouco. Mas eu me arrisco a dizer, irmãos, que para a igreja evangélica brasileira, para aqueles irmãos na fé, ou até mesmo nós, que em algum momento nós nos esquecemos de qual deveria ser o nosso papel como igreja neste momento político, esse resultado que nós tivemos nessas eleições, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para a igreja. Porque a igreja evangélica brasileira, nos últimos anos, ela colocou a maior parte da sua esperança, ela colocou grande parte da segurança da sua fé naquilo que um homem tinha a nos oferecer, naquilo que um governo de direita tinha a nos oferecer. Nós fizemos um santo de barro e em alguns pontos nós tratamos como Messias, o Messias errado, e diante disso nós rendemos a ele, a este governo, a nossa devoção, a nossa esperança, a nossa fé. Nós nos esquecemos, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós criamos na imagem dele a esperança para que nós tivéssemos dias de paz. E veja, irmãos, em tese, pelo menos em tese, e é para isso que eu oro, este é o desejo do meu coração. O fato desse resultado ter sido como foi, ter sido contrário para a maior parte de nós, né? Para a maior parte de nós esperávamos que fosse um resultado contrário a esse. Mas talvez isso faça com que a igreja volte para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Talvez isso faça com que nós nos humilhemos aos pés do Cristo ressurreto, de maneira fiel,
verdadeira, colocando nele e somente nele a nossa esperança, a nossa devoção, a nossa confiança e a nossa fé. O medo que talvez está tomando conta de nós e que talvez daqui para frente, por conta do cenário que pode surgir, venha tomar conta de nós em maior parte ainda, em grande escala, talvez isso será justamente o combustível que Deus irá usar para nos fazer voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, aos pés da cruz de Cristo. Além do mais, irmãos, além do mais, nós estamos há 2 meses falando sobre o Apocalipse, sobre as igrejas do Apocalipse, sobre as promessas, sobre as profecias que estão aqui. E não só isso, a igreja de Cristo está sendo alertada há pelo menos 2000 anos sobre as perseguições que a igreja sofreria. Qual a surpresa então, irmãos, desse dia chegar? Por que tanto medo nos nossos corações? Não é surpresa para nós se nós formos perseguidos. Não é surpresa para nós se os nossos discursos forem tolhidos, forem derrubados, se a nossa liberdade for tomada, isso não será surpresa para nós. Nós já sabíamos antes que todo mundo. Nós somos privilegiados, porque nós estamos tendo tempo de nos preparar. Deus nos concedeu esse privilégio no momento em que Ele nos salvou. E Ele nos fez entender que este tempo chegaria. É agora? Não sei. Nem acredito que seja, para ser sincero. Mas pode ser. E se for? Nós não estamos ouvindo falar disso desde hoje, desde a semana passada ou há 2 meses. Nós somos crentes, com perdão da palavra, velhos já. A maioria de nós. Nós temos consciência das perseguições que nós sofreremos. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos nos lembrar, é que somente aqueles que estiverem despreparados é que serão surpreendidos por aquele que virá como um ladrão. Aqueles que estiverem despreparados, como nós aprendemos, os despreparados são os que estão nas trevas. Estes serão surpreendidos. Os salvos, a igreja de Cristo, será livrada deste momento, de um jeito ou de outro. Ela não enfrentará da mesma forma. Ela receberá de Cristo o refrigério necessário. Então nós precisamos estar atentos. Amém? Parêntese fechado. Continuando aquilo que Cristo fala para a igreja de Laodiceia. Depois de dizer a eles o quão inúteis eles eram, Cristo mostra a outra realidade. Vocês são pobres, cegos e nus. Ou seja, Jesus está mostrando para aquele povo que tudo que eles pensavam a respeito de si mesmos, todas as riquezas, o aparente poder social e influência que eles tinham na sociedade, para ele era reduzido a nada. Para ele não significava nada. Toda a riqueza, toda a grandeza material, toda a aparência humana que estava sobre eles, para Cristo era digno de náuseas. Então, vamos entender um pouquinho sobre essas 3 características que que Jesus fala sobre eles. Primeiro, ele fala que eles são pobres. Então, para Cristo, eles eram de fato pobres. Não importava o quão ricos eles eram, humanamente falando. O espírito daquela igreja passava fome, de tão pobres que eles eram. Eles mendigavam, eles não se alimentavam sequer das migalhas que caíam do trono de Deus. Só que existia uma fonte, onde eles poderiam se encher das riquezas que eram verdadeiras, da única riqueza, uma única fonte, que era Cristo. E é por isso que lá no versículo 18, Jesus diz que eles deveriam comprar dele o ouro refinado pelo fogo. Porque somente as riquezas espirituais compradas, entre aspas, vindas dessa fonte, é que de fato poderiam torná-los ricos verdadeiramente. Tornar o seu espírito um espírito rico.
A segunda característica que Jesus fala sobre eles é que eles eram cegos. E olha que interessante. Como poderia ser uma cidade referência da medicina, referência no cuidado dos olhos, uma cidade que desenvolvia colírios dos melhores possíveis para tratamento dos olhos serem chamados de cegos? Muito irônico, né? Então, para Cristo, de nada, de absolutamente nada valia as práticas terrenas daquele povo. De nada valia o nível de intelectualidade que aquele povo tinha. De nada valia o quão bons profissionais eles eram, o quanto eles eram reconhecidos. De nada valia. Nada disso impressionava Cristo. Isso impressionava as pessoas, isso trazia recursos, fazia com que eles fossem reconhecidos, mas para Cristo isso tudo era como nada. No versículo 18, Jesus fala que eles sim é quem precisavam de colírios. Colírios que fossem despejados em seus olhos. Mas era um colírio santo, um colírio espiritual, que vinha direto daquele que é o médico dos médicos. Não importava o tamanho da referência em medicina que eles eram, não importava o quanto seus colírios eram bons para curar os olhos humanos, eles precisavam de um médico especialista, de um médico com um remédio especial para trazer visão de volta para aquele povo. O tocar santo de Deus nos olhos daquele povo é o que faria com que eles enxergassem muito além do que os seus olhos humanos podiam ver. Eles veriam a verdadeira face dos seus pecados, dos seus erros, eles enxergariam o buraco em que eles estavam se metendo, e eles enxergariam a verdadeira fonte da qual eles deveriam comprar as verdadeiras riquezas. E a última característica que Jesus fala deles é que eles estavam ou eram nus, que é uma outra curiosidade, uma outra ironia, né? Afinal, como poderiam ser os produtores das mais belas lãs daquela região serem chamados de nus? Com toda certeza, irmãos, as pessoas da cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, eles prezavam pela sua aparência, eles prezavam pelas suas vestes, pela sua imagem. Provavelmente eles se vestiam muito bem, justamente porque eles não podiam conceber serem fabricantes, produtores, exportadores das melhores lãs daquela região e se vestirem mal, se vestirem como maltrapilhos, né? Só que o que eles não podiam prever é que, na verdade, para Cristo, eles estavam nus. Para Cristo, eles estavam vivendo, sendo expostos da maneira mais vulnerável possível, às maiores humilhações possíveis. Então, para Deus, de nada importava se eles estavam vestidos com ternos da Armani, com vestidos da Prada, pouco importava para Cristo, porque aos olhos dele, eles estavam nus. Eles estavam expostos à vergonha espiritual, por conta do pecado que sucumbiu a eles, por conta do fato de eles terem encontrado em suas próprias forças, encontrado em sua própria autossuficiência, o fato de se acharem nem um pouco dependentes de Deus. Isso fez com que eles caíssem. Isso fez com que eles fossem considerados por Deus pobres, cegos e nus. E eu gostaria de aplicar, irmãos, essa primeira parte que nós estamos dando hoje da seguinte maneira: a menos que nós não reconheçamos, não vejamos o quão pobres e necessitados nós somos, Jesus não terá parte conosco. Isso se aplica ao momento que nós estamos vivendo. Nós chegamos em um ponto de colocar a nossa esperança em uma situação que talvez, se tivesse acontecido, nos tornasse autossuficientes. Porque teríamos a nossa fé garantida, teríamos o nosso direito de expressar a nossa fé
garantido, estaríamos tranquilos, não teríamos preocupações com as dificuldades. Talvez, mas a menos que nós reconheçamos o quão necessitados somos de Cristo, Ele não terá parte conosco. Nós não começamos a vida cristã pobres e depois, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos mais ricos, mais abastados, com a saúde em perfeito estado, possuindo os melhores trabalhos, as melhores posições sociais. Não. Nada disso nos é prometido. Nada. Na realidade, nós começamos a vida cristã falidos espiritualmente. E diante disso, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós nos aproximamos do verdadeiro Evangelho de Cristo, nós chegamos a um entendimento ainda maior, ainda mais claro, do quanto é grande o nosso pecado e do quanto é grande a nossa necessidade por um Salvador. E não um Salvador terreno. Nenhum Salvador, nenhum homem, nenhum governo, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum empresário, nenhum patrão, nenhum diretor, nenhum líder, nenhum pastor, ninguém pode nos salvar a não ser Cristo. Aquele que nos governa, aquele que reina sobre nós, sobre todas as coisas. Ele é o nosso Salvador. É somente quando nós enxergamos essa nossa pobreza, essa nossa dependência, irmãos, essa nossa insuficiência, a necessidade de Cristo, que nós podemos nos tornar verdadeiramente ricos. Ricos do Espírito. É isso que nos importa. É com essa segurança que nós precisamos estar ansiosos de ter. Essa segurança precisa trazer temor aos nossos corações por termos, por buscarmos. Sermos ricos de Deus. É essa segurança que nós precisamos. A partir do momento, irmãos, em que a nossa segurança da nossa salvação estiver clara em nossas mentes, pouco vai nos importar os governos terrenos. Ah, Alisson, mas os governos terrenos importam, sim, eles nos atingem, eles nos afetam. E claro que sim, claro que sim. Só que eles vão nos afetar mais se nós, na nossa forma automática de viver, nós nos esquecermos quem de fato governa sobre nós. E é muito fácil disso acontecer, irmãos. Porque ser governado pelo invisível, às vezes traz uma sensação de solidão. Às vezes nós nos sentimos sós diante do caos que o mundo está vivendo. Diante do caos que aparentemente talvez nós vivamos a partir de 2023. Então nós nos esquecemos. E às vezes nós vivemos como se tudo dependesse do aqui e o agora. Quando a certeza da nossa salvação estiver clara em nossos corações, pouco vai nos importar quais são os governos terrenos. Nós precisamos ser bons cidadãos, obedientes às leis que não forem contra a lei de Deus. Precisamos cumprir com os nossos papéis, sim, mas nos lembrando que o nosso governo não pertence a esse mundo. Porque nós somos cidadãos dos céus. É isso que de fato é o mais importante para a nossa vida. Somos cidadãos, somos pertencentes a uma cidade que não é esta, que não é Monte Azul, que não é São Paulo, que não é Brasil, que não é Estados Unidos, que não é Rússia, que não é Ucrânia, que não é este mundo. Nós pertencemos a uma pátria celestial, onde as leis de Deus reinam, onde as leis de Deus não podem ser frustradas, onde as leis de Deus não serão derrubadas por um outro governo. E isso precisa encher o nosso coração de esperança.
nos lembrarmos dia após dia que tudo que nós temos para viver aqui é passageiro. Não importa se vão ser 100 anos, é pouco demais se comparado à eternidade com Cristo. Agora, nós podemos viver o inferno aqui e o inferno depois também. Tal qual o céu é real, a pátria, a nossa pátria amada de fato e idolatrada de fato, que é o céu, o lugar para onde os salvos irão, tão real quanto este lugar é o inferno. E ele existe. E aqueles que não forem salvos irão sofrer eternamente lá. E ponto final. Nós temos o privilégio de desfrutarmos do, como eu já falei algumas vezes, do já e do ainda não. Quando nós somos salvos por Cristo, nós nos apropriamos de algumas bênçãos que Ele nos permite viver já. Mas ainda existe uma bênção muito maior para nós desfrutarmos, que está reservada para nós no céu. A nossa herança, os nossos galardões estão lá. É por isso que Jesus, irmãos, ele diz ali no verso 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Cristo, ele não está nos chamando para nós entregarmos a nossa vida em uma busca incessante pela riqueza terrena. E quando eu digo riqueza, não estou falando apenas de dinheiro e bens materiais. Estou falando da nossa vida aqui, do que nós desfrutamos aqui, do quanto o que acontece à nossa volta satisfaz o nosso coração, o nosso ego, os nossos sentimentos, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Isso tudo, nós nos consideramos ricos, às vezes não de dinheiro, mas por termos bons relacionamentos, bons trabalhos, por termos boas relações, enfim, não é disso que Cristo está falando. Não é esse ouro que Ele está falando para nós buscarmos na sua fonte, não é disso. Ele está falando da salvação que está nele. Isso é o mais importante. Diante de toda a nossa pobreza espiritual, diante de toda a nossa falência espiritual, Cristo nos incentiva a buscarmos mais e mais, nos deleitarmos na riqueza da sua graça, na riqueza do seu Espírito, das suas leis. É para isso que ele chama a nossa atenção. A preocupação central aqui da carta para a igreja de Laodiceia é para advertir ela, e nós como igreja também, o fato de que Deus exige o nosso melhor. Se para nós, irmãos, possuir aquilo que este mundo tem a nos dar, a nos oferecer, é mais importante do que possuir a salvação que está em Deus, então nós estamos fazendo com que Cristo sinta ânsia de vômito de quem nós somos. A resposta para isso é: arrependam-se. Arrependa-se para obter vitória. É dessa maneira que nós alcançamos vitória sobre os desejos que nós temos desse mundo, nos arrependendo disso. O que nos cabe, irmãos, é que nós sirvamos a Cristo e que nós deixemos que Ele nos exalte no tempo certo. Nós não podemos passar toda a nossa vida buscando exaltação terrena, buscando ser vistos aqui, ser reconhecidos aqui. De nada serve a quantidade de seguidores que nós temos no Instagram, de nada serve a quantidade de likes que a gente recebe, de nada nos serve quantas pessoas nos conhecem. De nada nos serve transmitir um culto se o que estiver sendo dito aqui não for o Evangelho de Cristo. Simplesmente por alcance, simplesmente para ser visto, ser notado. De nada nos serve isso. Como Jesus disse várias vezes, nós só seremos grandes no reino dos céus quando formos os menores na terra. Se nós vivemos para a riqueza agora, se nós vivemos para adquirirmos tudo que este mundo tem a nos oferecer agora, nós já recebemos a nossa herança. Como diz Lucas 6:24, e nós não teremos mais nada para receber no céu. A igreja de Laodiceia, fazendo um paralelo para a realidade da nossa igreja contemporânea,
todas as igrejas, ela aponta os problemas que nós vivemos hoje. A pregação voltada para aquilo que nós podemos receber de Deus, os bens materiais, a saúde perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, aquela pregação que nos incentiva a não aceitar o que de mal nos acontece. Tudo isso demonstra um caráter da igreja de Laodiceia. Uma igreja que era autossuficiente, que se considerava boa o bastante, humanamente e espiritualmente falando. Isso traz um reflexo exato do que nós estamos vendo e vivendo nos nossos dias. A grande multidão que se diz ser cristã, evangélica, é como a igreja de Laodiceia. Como nós falamos na semana passada, largo é o caminho. Muitos passam por ele. Mas o caminho da porta estreita, poucos conseguem alcançar. Nós vimos várias igrejas aqui que aparentavam ser grandiosas, cheias, ministérios acontecendo, fluindo, um monte de gente, barulho, luzes, tudo isso acontecendo. Mas igrejas que eram consideradas igrejas falidas por Cristo. Igrejas que tinham tudo, mas não tinham nada. Sabe aquela história de... Isso acontece muito quando o jovem quer começar a namorar, o jovem ou a jovem quer começar a namorar uma pessoa não crente. Ah, mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, a família é boa, tudo certinho, estuda, trabalha, só não tem Deus. Não tem nada então. Se falta Deus, falta tudo. Essa era a realidade dessas igrejas. Tinha tudo. Tinha tudo. Bons lugares, bons salões, né, os melhores equipamentos, os músicos mais técnicos, os cantores mais habilidosos, os pregadores com melhor oratória, com maior poder de convencimento, os ministérios, né, transbordando de pessoas para trabalhar, mas faltava Deus. Faltava Deus. Nós nos esquecemos, com muita facilidade, irmãos, que Deus deseja o nosso coração e não os nossos números. E não aquilo que nós temos a oferecer para Ele. Sabe por quê? O que nós temos para oferecer para Ele é nada. É nada. Nós somos pobres, cegos e nus diante de Deus. Ele nos vê de uma forma que nem nós somos capazes de nos enxergarmos. Ele conhece o pior de cada um de nós. Por isso que o melhor que nós temos a oferecer a Ele é pouco. É pouco. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com fervor, com entrega e baseados na palavra da verdade. Infelizmente, irmãos, alguns pastores, alguns pregadores, músicos, escritores da atualidade, do mundo gospel, eles perceberam que é possível viver do ministério. E mais, enriquecer no ministério. E quando isso acontece, dificilmente é possível se encontrar Deus no meio disso. Nós trabalhamos, mas nós não adoramos. Nós fazemos, mas não há verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Muitos de nós, como cristãos, nós temos feito de Deus apenas mais um item na nossa lista de responsabilidades. E é como se nós usássemos o cristianismo, usássemos a nossa fé, usássemos o fato de nos considerarmos crentes, cristãos, como uma espécie de seguro de vida.
Um seguro que nos trouxesse uma tranquilidade para nós adquirirmos a vida eterna. E se nós ainda estamos a viver desta maneira, se nós, ainda que de maneira automática, nós estivermos cultivando uma vida desse estilo, nós não teremos parte com Cristo. Nós não seremos perdoados quando nós estivermos diante do trono do grande juiz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus renove as nossas forças. Que Deus traga clareza espiritual aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que o nosso temor seja pela razão certa. Que nós não possamos colocar a nossa confiança ou a nossa desesperança, a nossa falta de esperança por dias melhores por conta do homem. Por conta de qualquer pessoa, seja quem for. Se você colocar o motivo da tua alegria no teu marido, na tua esposa, você vai se frustrar. No teu filho, você vai se frustrar. Nos seus pais, você vai se frustrar. Imagine só, colocar esse mesmo sentimento em um governo, seja ele qual for. Nós seremos frustrados. Aceite isso. A igreja de Cristo não nasceu para governar este mundo. A igreja de Cristo não existe para governar este mundo. Nós devemos nos envolver, devemos fazer parte, nós precisamos estar inseridos de certa forma nessas esferas para sermos luz em meio às trevas, com certeza, mas não esperar governar este mundo, porque a Bíblia não nos promete isto. Cristo, quando veio, todos achavam que ele ia ser um rei terreno, ele ia governar, ele ia ser um governador, um imperador. E ele disse que aqueles que perdessem tudo aqui, ganhariam tudo no céu. Em momento algum ele quis dominar este mundo. Muito pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que este mundo jaz. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Não é a igreja. Porque este mundo não nos pertence. Como que nós queremos governar sobre algo que não nos pertence? E se não nos pertence, não tem por que nós queremos socar goela abaixo das pessoas as nossas leis. O que nós estamos aqui para fazer é para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui para nos mantermos firmes em nossas convicções, firmes em nossos princípios, não fazermos concessões do Evangelho, não abrirmos mão da verdade do Evangelho que salva, que restaura, que cura, que liberta. E falar para as pessoas sobre esse Evangelho. Pregar arrependimento de pecados. Pregar mudança de vidas. Ser essa mudança de vida. Não somente falar. Estar diante de ambientes contrários à nossa fé e sermos luz. Não ser um farol alto que enche o saco. Sabe quando você está na pista e vem aquele motorista abençoado com um farol alto na sua cara e parece que o Espírito Santo sai de você por alguns minutos e você fica bem feliz? Não é esse tipo de luz que nós somos chamados para ser, não. Nós somos chamados para ser luz que clareia caminhos, que mostra o caminho correto para as pessoas andarem. Não para cegar os olhos. E muito menos para brilhar. Nós não somos holofotes. Nós somos luz que clareia, que mostra o caminho pelo qual as pessoas devem andar, para entrarem pela porta da salvação. Porta essa que nós já entramos e saímos pela porta do serviço, como nós aprendemos semana passada. É para isso que estamos aqui, irmãos. Estamos aqui porque fomos salvos por Cristo.
Sabe do quê? Primeiro, de nós mesmos, do nosso pecado. E segundo, deste mundo. Nós já estamos salvos deste mundo. Precisamos viver essa realidade. Ninguém vai sair daqui e falar, não estou nem aí para nada mais. Não é isso. Só que o que motiva os nossos corações ao acordar todos os dias pela manhã, não pode ser o que este mundo tem a nos oferecer. Deve ser a salvação que Cristo nos deu. Ele nos salvou, por isso eu levanto contente por aquilo que Ele me permite desfrutar ainda aqui nessa terra. Contente pelo privilégio de servir a Ele. A coroa, lembra da coroa que nós recebemos? Pregar o Evangelho é o privilégio que Deus nos deu ao sermos salvos. Essa é a nossa maior recompensa enquanto nós estamos aqui. Essa é a nossa maior recompensa enquanto estamos aqui. É o Evangelho que nós temos posse, que nós entendemos, que nos transformou, que nos mudou e que hoje nós podemos pregar para quem nós quisermos. Olha que recompensa que nós temos, irmãos. Imagine você, os anjos ao lado de Deus no céu. O desejo que eles devem ter por fazer isso que nós podemos fazer. Mas é algo que está reservado para nós. É um privilégio nosso. E que nós encaramos como fardo, como peso. O nosso olhar para a salvação precisa ser mudado. Urgentemente. Nós não podemos nos acostumar um dia sequer com a ideia de sermos salvos. Sabe por quê? Porque todo dia nós demonstramos o quanto não merecíamos ser salvos. Todo dia nós provamos para Deus, para nós, que nós não merecíamos a salvação. Todos os dias. Nós pecamos em palavras, em ações, em pensamentos. Nós pecamos constantemente. E provamos que não merecíamos ser salvos. Então nós não podemos, irmãos, nos acostumarmos com a ideia da salvação. Cristo nos salvou pela sua graça, não por aquilo que nós oferecemos a Ele. Ainda bem, porque se fosse, nós já estaríamos condenados. Então isso não pode se tornar normal para nós. Pensar que Cristo morreu numa cruz por um bando de pecadores, um inocente. Pensa aí o quanto nós ficamos irados com uma injustiça. Pensa como nós ficamos irados com um bandido que mata um inocente. Como nós ficamos irados quando uma jovem é estuprada na rua. Como nós ficamos irados quando alguém dá um calote em nós. E nós não percebemos que nós matamos a Cristo por conta do nosso pecado. Nós somos esse erro que fez com que Cristo morresse na cruz. E Ele nos salvou pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça. Ele nos fez reconhecer que somos pecadores. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós temos a chance hoje de viver essa nova vida enquanto aqui estamos. De mostrar para as pessoas o privilégio que elas também podem desfrutar ao andar com Cristo. E um dia recebermos uma herança eterna. Um dia entrarmos na nossa pátria, onde não haverá dor, sofrimento, angústia, onde não haverá eleições para nos frustrar, onde não haverá absolutamente mais nada de ruim. Nós seremos tomados por um bálsamo que vai nos curar, que vai nos trazer uma alegria permanente. Permaneça fiel, irmãos. Permaneçamos fiéis ao Cristo que nos salvou. Independente de circunstâncias. Dependemos dEle. Vivemos para Ele. Só Ele é quem pode nos salvar. Deste mundo e neste mundo. Cristo. Só Cristo. Amém? Vamos orar.
Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Porque nós estamos diante de uma palavra que é santa, que é justa, uma palavra que não contém erros, variações ou dúvidas. A Tua palavra é a verdade, porque ela vem de Ti. E Tu és a verdade que nós precisamos. Obrigado, Pai. Obrigado por termos o privilégio de chamá-lo de Pai. Por termos o privilégio de sermos servos Teus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, ouvir do Teu Evangelho e termos a chance de compartilhar com os nossos irmãos sobre isso. Que nós não venhamos nos esquecer, Pai, do que significa a salvação. Que em momento algum das nossas vidas, Pai, nós possamos nos contentar com aquilo que este mundo tem a nos oferecer. Que nós possamos acordar todos os dias cientes, conscientes, de que tudo que nós tivermos aqui, seja material, seja emocional, seja laços de relacionamentos, é passageiro. E nada disso pode nos salvar. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que a nossa confiança esteve em um homem, em qualquer homem, seja ele qual for. Nos perdoe por todas as vezes que tiramos os nossos olhos de Ti. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nos levantamos do pé da cruz e saímos correndo desgovernados pelas nossas vidas, buscando viver a vida de maneira desregrada. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos nos tornar uma Laodiceia. Nós não queremos, Pai, nos enchermos tanto, a tal ponto, daquilo que o mundo tem a nos oferecer, que nós nos sintamos autossuficientes. Nós não queremos, Pai, inflar o nosso ego espiritual de tal modo que nós achemos que tudo que nós aprendemos já sobre Deus, sobre Bíblia, já é o suficiente. Porque nós reconhecemos que esta é a beiradinha do precipício das nossas vidas. Não permita, Pai, que nós nos percamos. Não permita, Pai, que os nossos olhos se desviem do Senhor. Nós queremos, Pai, servir ao Senhor verdadeiramente, com corações quebrantados, contritos, com um espírito humilde que reconhece a necessidade que temos de Cristo. Em tudo, em absolutamente tudo. Nós queremos viver, Pai, como se tudo dependesse de Ti, porque de fato é. Nós queremos viver as nossas vidas, trabalhar, nos esforçar, nos empenhar, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque é isso que a Sua palavra nos ensina. Abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos, tire de nós toda a venda, toda a escama que está tapando a nossa visão. Abra o nosso coração, para que nós possamos estar quebrantados diante dos Seus pés, diante da cruz de Cristo que nos salvou. E que a nossa confiança, a nossa esperança, que a nossa fé e toda a nossa disposição, Pai, estejam depositadas única e exclusivamente no Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. O Senhor é Rei sobre os nossos corações. E a Ti nós entregamos o governo de absolutamente tudo o que somos e temos. Guie-nos, ó Pai, conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. As suas casas, as suas famílias, os seus trabalhos.
a sua saúde. Eu peço a tua bondade, Deus, sendo derramada sobre eles, para que o teu nome seja glorificado. Não para que nós recebamos algo simplesmente por receber, mas simplesmente para que nós nos lembremos que tu és Deus. Não nos permita esquecer disso, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão nos assistindo também, de suas casas. Abençoe suas famílias. Nós sabemos, Pai, que possivelmente momentos difíceis podem nos acometer. Nós admitimos que sentiremos medo, porque somos falhos, somos fracos. Mas desde já, Pai, nós queremos clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós e cuide das nossas vidas. Física, sim, mas, sobretudo, que o Senhor cuide do nosso coração, para que nós não venhamos abandonar a fé, para que nós não venhamos nos desviar do verdadeiro caminho que nos leva até o céu. Nós sabemos que ele é estreito, nós sabemos que a porta é estreita, sabemos que teremos dificuldades, muitas das vezes, de passar por ela, mas não nos permita desistir, Pai. Não nos permita desistir, porque nós queremos desfrutar de uma vida em nosso lar. Por isso nós te louvamos, Pai, e agradecemos ao Senhor por tudo, bendizemos o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.